Mas vamos lá. Caso 45. Mas vamos lá. Uma mulher, 41 anos, diarista. E aí ela chega com a queixa de dor na lombar que irradia para as pernas há 5 anos. Informaçãozinha bem legal que começa, né? Já traz uma boa noção do que pode estar acontecendo. Ou em quem pode estar acontecendo, né? Toma medicação para insônia, sente tontura, as mãos transpiram e tem formigamento no corpo se fica sem a medicação. Menstruação com coágulos escuros, com cólica forte e dor de cabeça. Intestino regulado, que bom? Não se alimenta corretamente e bebe pouca água. Tem sono agitado, cansaço e peso nas pernas. A língua rosada, trêmula, inchada e com marca de dentes. Saburra branca, espessa e úmida, com os vasos sublinguais pálidos. O pulso lento, fraco, profundo e fino. Assim, dou um tempinho para vocês aí. Vamos lá, começar pela língua. Língua rosada, trêmula, inchada e com marca de dentes. Vamos lá, gente. Primeira coisa, cor rosada. Aqui a gente pode considerar tanto que essa língua tá ok, tá? Porém, rosada como? Porque a língua deveria ser rosada, mas avermelhada. Tem que conseguir perceber um pouco desse sangue, né? Sabe? Dessa nutrição. Não é um rosado mais apagado. Então, esse rosado já não dá assim uma certa dúvida quanto à presença ou não, né, de uma deficiência ali a nível de corpo, né, da língua. Mas, vamos lá. Então, pode ter uma relação aí, tanto com a deficiência do Ti ou a deficiência do sangue. Como eu comentei, ambos podem levar a língua a empalidecer. Toda deficiência vai fazer com que isso aconteça. Cada um de uma forma. Se está rosada, é porque ainda tem um tom de vermelho lá. Então, pode ser que a gente esteja entre um adoecimento ou um retorno. Ou uma piora ou uma melhora da condição da cor da língua. Vamos lá. Trêmula, presença de vento, ou calor gerando vento, ou algo gerando vento, mas o vento é garantido. E aí você entra com a língua inchada, né? Que entra tanto suportar essa relação da deficiência do Ti, né? Principalmente do baço, e a outra possibilidade da gente ter aí uma umidade ou de ter o flema. Aí vai depender mais da saburra, como ela vai mostrar pra gente, né? Porque aqui também entraria a parte da umidade da língua. Como é que está a umidade da língua? Não fala, né? Se está mais pro seco, se está mais pro úmido, como é que está isso daí? Se essa borra está empelotada, a gente já vai ver. E aí a questão da marca de dentes, que já vai dizer aí, está pegando, além da questão do nível de Ti, a gente já tem uma relação de começo ou de uma deficiência aí de yang do rim ou do baço. A língua bem simples de ver. E aí a gente tem saburra branca. Até aí, saburra é branca. Legal. Então, se tem relação com calor, provavelmente não. Talvez, se tiver alguma coisa aí, tem relação com frio. Saburra espessa. Então, aí a gente já tem realmente algo mais crônico, algo maior, algo mais profundo. Como é que está a representação dessa saburra? Ela é contínua? Ela é granulada? Ela está escorregando? Ela está cheia de grânulo? Ela está como?
ela está faltando em algum lugar. Então, isso é importante da gente definir quando ela está espessa, qual é o aspecto dela e o local onde ela se apresenta. Isso vai trazer bastante informação. E aí ele fala aqui, ó, úmida. Então, esse inchaço provavelmente vai ter uma relação com umidade, se não tiver alguma alteração a mais no aspecto dessa saborra, né, para levar para o flão. Mas, de um caso ou de outro, se o negócio já é crônico, né, apesar da questão do rosado aqui que deixa essa pulga atrás da orelha, mas acaba levando para a questão da deficiência, a gente tem essa cronicidade. Então, cronicidade, gente, lembra na questão do 8 princípios? Vai pegando o yin. Então, isso já tem um aspecto mais de yin. Ah, mas como é que você fala que o problema está mais no yin se você tem o yang já sendo deficiente? Volto a dizer para vocês, lembrem sempre a questão. O 0 forma o 1, o 1 forma o 2. Então, para o yin existir, o yang tem que estar pleno. Tá? Então, a gente já pode ter algo aqui um pouco mais sério, um pouco mais severo, né? Espero que não, entre essa questão do rosada. Mas aí a gente vem e chega, os vasos sublinguais são pálidos. Então, peraí, essa língua realmente está rosada ou ela está pálida? Então, se o vaso sublingual está pálido, gente, é que o sangue está faltando ali no corpo. Se ele não tivesse chegando, essa língua não estaria rosada, ela estaria arroxeada, azulada. Agora, se o vaso sublingual está pálido, provavelmente deve estar com algum problema aí, ou de frio, ou de deficiência de sangue, né? E o frio ainda deixaria mais para o arroxeado, bem roxo, bem lilás, azul, né? Do que para essa questão de pálido. Então, ele mostra essa deficiência agora mais clara do yin mesmo, né? A nível de sangue. Pelo menos nessa distribuição do corpo. E aí, a hora que a gente vai para o pulso, ele complementa isso daí, né? Essa informação. Porque o pulso está fraco, está fino, está lento, está profundo, ele está todo jogado para baixo. Totalmente deficiente esse pulso. Né? Ele apresenta deficiência de Qi, deficiência de sangue, frio, pode ser frio pela deficiência de Qi, ou pode ser frio por excesso, mas lembrem que o excesso ele vai caracterizar mais essa questão aqui do cheio. Então, ele não é algo que vem, que está aglomerado, que está acumulado, mas que tem essa lentidão, tem esse frio presente. Né? Deveria ter um ritmo maior. E aí, o pulso que está profundo. Está profundo, nosso problema está lá no yin, é uma visão. Segunda visão, não tem yang, falta yang para fazer subir esse pulso. Falta Qi, né, que é o produto do yang. Então a gente vai ter que olhar bem para esse caso aí. O que está realmente acontecendo se eu tenho tanto o yin com problema quanto o yang com problema. E aí a gente vai para o caso, a gente fala, claro que o yin e o yang está com problema. Por quê? Ela tem uma dor na lombar que irradia para as pernas faz 5 anos. Lombar é representação de rim, né? Então ela já vem de cara, ela queixa, ela mostra essa queixa aqui do rim. Não é já mais antiga. E aí olha que legal. Dor que irradia. Então a dor que irradia, a dor que propaga, ela acaba mostrando o vento que está presente também nessa questão da dor. Legal, então a gente já sabe que ela tem uma dor relacionada, que tem uma representação do rim e que está sendo também acometida por vento. Né? Aí volto e questiono para vocês. O que dá para a gente ir atrás aí nessa dor?
Qual é a sensação que ela sente? É facada, é queimado, é agulhado, é amortecido? Como é a sensação dessa dor? Qual é o trajeto que essa dor passa? Né? Isso tudo é importante para que a gente vá definindo mais esse aspecto dessa dor que está apresentando na região do rim, quem está caminhando ela para lá, como eu vou tratar melhor isso até ali, ou da onde, para onde isso está entroncando, qual é a raiz que ele está criando aqui. Legal. Toma medicação para insônia. Então já temos um segundo problema aqui para ver. Insônia. Insônia a gente pode ter diversas relações, né? A primeira relação a considerar, pelo que a gente já viu, falta sangue. Se falta sangue, o Shen agita. E aí quando a gente fala de Shen, a gente vai ter uma relação primeiro com o coração. Posso ter relação com o fígado também. Porém, quando a gente fala da pessoa não conseguir acalmar o Shen, a gente também tem que lembrar da função do rim, da água em controlar o fogo. Então, na questão da insônia, esses três casos são interessantes de averiguar. Aí entra uma pergunta: qual é essa insônia? A insônia dela é problema para entrar no sono, problema para adormecer, ou é um problema que ela acorda depois de dormir? Ela fica acordando, ela acorda e não consegue mais dormir. Como é essa insônia? Então, lembra de questionar mais. Ah, vai mais atrás, o que vai mudar? Basicamente, se você não consegue acalmar o Shen, é muito mais provável que o problema esteja numa relação ou com o coração ou com o fígado. Agora, se a pessoa ficar acordando à noite, eu com certeza estou começando a ter envolvimento do rim nessa história. Porque o yin precisa prevalecer à noite para que o yang descanse. Senão o yang não descansa, ele agita. E aí o que vai acontecer? Ela sente tontura, as mãos transpiram e ela tem formigamento no corpo se fica sem a medicação. Na forma como está aqui, gente, eu fico na dúvida se esse formigamento somente acontece se fica sem a medicação ou se a tontura, as mãos, o formigamento fica sem a medicação. Aí eu já não sei. Isso eu já não posso dizer para vocês, então daria para perguntar sobre isso também, ou descrever melhor. Então vamos lá, sente tontura. Quando a gente fala de tontura, tem diversas possibilidades. Quando você sente tontura? O que acontece? É do nada? É quando você levanta? É quando você está andando? Me explica a sua tontura. Por quê? Quando a gente fala de cérebro, a gente volta a ter essas mesmas três relações. Por quê? Mar da medula, medula é uma formação do rim, né? Se a gente fala de quem se apresenta, quem comanda o cérebro, quem direciona a função do cérebro é o coração. E aí a gente tem o fígado que chega até o cérebro, né? Ele vai até lá, VG20. A gente acaba tendo uma relação com os três. Eu preciso questionar mais também sobre a tontura para direcionar essa pergunta, para saber para onde direcionar, né? Mas até agora chegamos que tem uma deficiência. O problema maior está lá no rim. Eu tenho uma relação, além do rim, também de fígado e de coração. Então, a gente está começando a ramificar isso daí. A menstruação com coágulo escuro, com cólica forte e dor de cabeça. Legal, ó, já tem mais informações sobre essa menstruação. Menstruação com coágulo escuro, poderia saber se era grande ou pequeno o coágulo. Vai mudar um tanto. O coágulo escuro ele está mais para essa retenção, né? O sangue está parado, o sangue está ficando preso. Se o sangue está ficando parado, gente, ou a gente tem frio,
ou a gente tem deficiência de Yang, tem deficiência de Qi para mover isso daí. Um dos dois está acontecendo aí. A gente pode chegar a ter coágulo com calor? Sim, mas aí não vai ser coágulo tão escuro. Ou diferente, né? Vai ser um escuro diferente do frio. Mas aí legal, cólica, daria para saber cólica quando? É antes, durante ou depois? A cólica acaba tendo uma relação mais forte com o rim, com o fígado, né? De liberar o fluxo, de permitir acontecer os ciclos. É ele quem libera o fluxo, é ele quem harmoniza esse fluxo todo. E a questão da cólica também, qual tipo de dor que você sente? Porque a gente viu lá que tem relação com umidade, por exemplo, né? Então, às vezes a dor pode ser mais surda, pode ser uma dor mais impressão, pode ser uma dor mais pesada. Então, saber o tipo de dor vai saber se tem relação com o patógeno ou não, se tem relação só com as deficiências do Qi ou do Yang, se tem relação com o frio. Isso ajuda muito, saber o tipo de dor vai ajudar a informar melhor essa questão do coágulo. E aí a dor de cabeça, gente, também entra um pouco a questão de quando, né? Se durante, se antes, se depois, vale a pena. E onde a dor de cabeça, né? Como é a dor de cabeça? Onde é a dor de cabeça? Que horas ela aparece? Então, aumentar o questionamento sobre cada um desses pontos. Primeira pessoa, isso daqui é o que a pessoa te falou. Tá? E aí depois você vai entrar perguntando em cima disso daí, para complementar o seu diagnóstico. Tá? Aí, intestino regulado, beleza, né? Não sei o que é esse regulado, mas se está regulado, o tamanho tá legal, odor tá legal, o aspecto tá legal, tamanho, espessura, então tá tudo legal, né? Não se alimenta corretamente e bebe pouca água. E aí fala que o intestino está regulado. Qual é esse regulado? Então aí já complica, né, gente? Não se alimenta corretamente, bebe pouca água. Isso já há quanto tempo? Quais são os hábitos dessa pessoa? A pessoa come, não se alimenta corretamente, tá? Me explica isso. O que você come, então? O que você bebe se você não bebe água? Ah, já questiona mais essa questão dos hábitos. Tem sono agitado, cansaço e peso nas pernas. Olha aí, apareceu nossa umidade, né? Legal. Então, vamos lá. O que mais dá para a gente pensar ou juntar com tudo isso daqui? A gente falou a questão do rim. Primeiramente, a gente chama para o rim o caso, né? Já faz muito tempo que ela tem essa dor, mas aí a gente já vê também aspectos de vento, aspectos que vão lesar o fígado, que vão atacar o fígado. E aí entra essa questão, ó. Tem o sono agitado, então provavelmente ela acorda, aí entraria essa questão. Tem o sono agitado e você acorda com o sono, é só quando você acorda você percebe que o seu sono foi agitado. Porque você está cansada, porque tá? Então, intensifica nessa pergunta aqui, porque vai ajudar muito a caracterizar qual é o órgão que está sendo impacto nisso, está sofrendo por isso. Então, a gente pode trazer para qualquer um dos três aqui essa questão de sentir insônia, ter a tontura e a transpiração na mão. Por que a tontura e a transpiração na mão vão trazer essas possibilidades? O fígado nem tanto para transpiração, tá? A transpiração na mão, gente, a gente já vai ou para a questão mesmo, né, de potência de nutrição. Aí o Maciossia fala de questão de Qi, né, e Yang do baço estômago, principalmente para transpiração nas mãos e nos pés. E aí a questão das mãos, lembrar quais são os canais que chegam até a mão que são mais importantes, né? Que é pulmão, coração e pericárdio, ou seja, pulmão e coração. Então a gente tem uma relação na mão com o pulmão e coração.
Tá? Pode vir ali do baço, também vai vir, porque a gente já viu lá na língua que está começando a ter uma defasagem de yang também, né? De rim e de baço. E essa questão de tem insônia, sente tontura, mão transpira. Então, esses três podem estar direcionando para coração. Então, a gente começa já a pensar que não só a nível de rim, mas a nível de Shaolin, esse caso está tomando uma proporção já maior. Aí não pegou só uma parte, ele pegou todo um canal. E aí, parte de menstruação, cólica. Isso aqui, gente, principalmente falta de calor, né? E a gente viu lá no corpo, no pulso, né? Tem essa questão muito aí da lentidão, então tem frio ali dentro. Mas será que esse frio aí, olha lá, a única coisa que me mostrava, na verdade são duas coisas que me mostram é, a característica do patógeno lá na língua. A língua inchada, a língua trêmula e a saburra branca, né? Espessa, saburra branca espessa. Mas qual é o aspecto dessa saburra branca? Para saber se isso daí não é só a questão do fleuma, ou se é frio, ou se é frio gerando fleuma, tá? Então, talvez, gente, esse caso aqui, para ela estar tendo essa dor na lombar há mais de 5 anos, é que o negócio não vem de agora, né? A lesão ao rim não vem de agora. Né? Saber de para onde irradia vai ajudar também a gente a entender um pouco melhor isso daí. Mas, do jeito que está aqui, o rim já vem afetado há muito tempo. Toma medicação para insônias. Há quanto tempo já que você tem esses outros? Quando eles chegaram? Há quanto tempo para que a gente determine qual a raiz que está levando a qual ramo? Tá? E aí entra menstruação, vai trazer tanto parte do fígado quanto parte do rim. Pode ter relação lá com o coração? Também pode. Se for, qual é a quantidade dessa menstruação? Período, volume de sangue, sai tudo em coágulo, sai pouco em coágulo, a cor do sangue é muito escura, como é que é isso daí? Para que a gente possa saber se não é só o frio ou se já é um problema a nível do sangue. Tá? Da falta do sangue, né? Da deficiência do sangue. Aí, se for deficiência do sangue, a gente também já começa a considerar o fígado. Por quê? Porque o fígado reserva o sangue. É ele quem armazena esse sangue. Por isso que a gente relaciona o sangue do fígado com a menstruação. Então, saber esse volume menstrual vai saber nos direcionar se é deficiência do sangue ou se é frio. Olha só a diferença, que grande isso daí. Né? Mas a gente já veio lá da deficiência do yang. Tá, sente muito frio? Essa pessoa sente frio? Essa pessoa sente calor? Porque agitada a gente sabe que ela é. A mão transpira. Essa transpiração é quente? É gelada? Como é? Quando é essa transpiração? A gente casar melhor essas perguntas para poder ir fechando e definindo. Porque assim, ó, na hora que eu vejo o caso, né? Fala do caso, eu vou direcionando os órgãos que estão correspondentes. Eu vou lá, pego a língua, pego o pulso. Isso já vai direcionar muito mais para qual é o local. Agora, ali está muito amplo, né? Pulso e língua. Não tem marcas específicas, não tem pontos específicos, é tudo a nível geral. Se é tudo a nível geral, a gente já começa a pensar em yin, que a gente viu que falta sangue, e yang, ao mesmo tempo lesados. Ou seja, o sistema de Qi e de sangue, no mínimo, estão afetados. Por quê? Como é a relação com o aquecimento e com o refrescar dessa pessoa? Ela tem só insônia ou ela tem insônia e calor? Porque aí a gente começa a mostrar o agravamento para a relação do yin e do yang. A gente pode aqui tanto falar, ó, tá só a nível de Qi e sangue, por quê? Lembra da língua? A língua está grande. Se tivesse uma real deficiência de yin, a língua diminuiria. Ah, mas aí o patógeno está extremo. Não, peraí, aí essa língua vai estar muito inchada.
ela vai estar diferente. O pulso vai estar cheio, vai estar meloso, e não está. Né? Ele é um pulso fino também. Então, não temos excesso ali de umidade. A umidade está lá embaixo, ó. Cansaço e peso nas pernas. Então, a parte da umidade, o Qi e o Yang do baço também estão começando a se apresentar. Como é a parte gástrica dessa pessoa? Como é que é a digestão? Falou da excreção, mas e a digestão? Como é que é? Como é que é? Tem edema nesse corpo aí? Como é que está o tônus muscular? Como é que está a força muscular? Como é que está a potência ali do músculo? Você aperta, ele está como? Ele está edemaciado? Ele está duro? Ele está molenga? Ele está soltando? Como é que está esse músculo? Então, investigar mais a fundo. Esse caso tá lindo, gente, para a gente falar, ó, a síndrome é essa. Mas falta perguntas aqui para que a gente possa realmente definir esse cara. Se ele está a nível de Yin Yang, se ele está a nível de Qi Shui, tá? Então, eu gosto de conversar em aspecto geral, falando, ó, tá indo mais pro Yin, tá indo mais pro Yang. Mas se a gente não tem essa amplitude toda do caso, a gente vai estar a nível de Qi e de sangue. Legal? Nível de Qi de sangue, e aí a gente viu lá no pulso, principalmente, né? A única questão que traz muito essa deficiência do sangue na língua, para mim, é essa parte das veias brancas, veias pálidas, né? Então a gente já pode estar começando a passar do nível de sangue para o nível de yin, mas não chegar a esse ponto ainda. Então vamos considerar meio termo aí. Legal. Então, o rim a gente já viu que está lesado faz um tempo. Depois a gente fala de uma grande possibilidade de coração aí em 3 sintomas. Né? Agora, o formigamento no corpo já vai um pouco além, né? Já pega o corpo todo, não é só mão. Então, voltamos à parte de rim, né? Corpo todo, yin e yang, a gente já começa a pegar o rim, já fala do rim lá anterior. A questão da menstruação, a gente vai trazer de novo mais para cima. Pode ter relação com a deficiência do yang do rim, com certeza. Mas aí a gente já vai estar pegando um nível geral. Então, como é isso daqui de descobrir melhor se ele está pegando a nível de yang ou a nível de fígado? É importante saber essa diferenciação, porque aí a gente vai saber realmente. Porque se essa menstruação com coágulo escuro, forte e cólica forte, e é isso há muito tempo, às vezes a lesão veio do fígado para o rim. Ou seja, o consumo com bastante tempo desse cara aqui acabou lesando a mãe. Né? Na constância, a gente vai lesando o Ti inato. Né? Principalmente pela questão, né, de não se alimentar corretamente, não beber água. A gente sabe que a gente vai minar. Se a gente não tem uma boa essência adquirida, a gente vai minar a essência original. Aí começa a lesar todo o resto, né? Então, e aí quando eu falo essa questão de cansaço e peso nas pernas somente, gente, eu junto de novo o baço com o rim, tá? Porque a parte inferior do corpo vai estar relacionada mais ao yin, né? Mais ao rim do que ao baço. O baço também se apresenta nas pernas, mas o baço se apresenta nos 4 membros. A gente precisa ver essa questão de inchaço, pelo menos, para saber se é mais a nível de baço, se pega rim também, para saber definir bem essa questão aí. Então, o que que eu posso dizer para vocês que eu vejo aí? Gente, por enquanto, vocês conseguem pegar isso daí? Vocês direcionariam mais para alguém? Vocês veem mais alguém nesse caso? O que vocês fariam nesse caso? Por que o que vocês fariam nesse caso? Porque hoje eu quero deixar o presente para vocês. Vocês vão dizer os pontos que vão tratar. Eu posso definir com vocês as deficiências, né? Mas podemos deixar do jeito que eu falei aí. E aí vocês decidem o que vai ser feito. Então, língua em trêmula, inchada, padrão deficiência de yin ou de ti. Legal. Tá, a inchada, Cirlei, lembra que ela vai mais para perder o controle do tamanho.
Então, se a deficiência seria a deficiência do Qi, deficiência do Yang, que não está contendo o Yin está crescendo. O Yin está perdendo o controle, o limite. Então, se fosse deficiência ali, seria a deficiência do Yang por conta da língua. A deficiência do Qi. O frio pode estar gerando essa contração da cólica com toda certeza. Por isso, identificar se tem relação com frio por deficiência ou com frio por excesso. Provavelmente esse frio aí, característico de deficiência de Yang, tá? Deficiência de Qi, o Yang já está sendo lesado bastante, se é que já não é há muito tempo. Lembra, a pessoa tem um péssimo hábito nutricional, ela come mal. Há quanto tempo já ela come mal? Há quanto tempo ela adquire Qi ruim? Ou Qi não tão bom? Para que possa formar Qi, formar Yang, ou fomentar o nosso Yang, né? Então vai depender muito disso. E digam para mim, como vocês tratariam isso daí? Ou preferem que eu feche uma, uma síndrome para vocês? Então, quanto a frio, lembra que frio, ele para, ele diminui a aceleração, ele faz com que freie. E aí, sim, causa cólica, né? Se o frio está lá parado no útero, aí precisa saber se é só frio no útero. Mas por aquela veia sublingual, com certeza já está mais amplo isso daí, já está espalhando para o corpo esse frio. Então a gente já pode começar a considerar uma deficiência de Yang ali, e principalmente do rim, né? E aí, mas como está faltando Yang e aí a mente está agitada? Porque também falta Yang. Está faltando Yang num nível já severo, num nível que o Yin já está falindo. Então a gente tem duas deficiências aí brigando. E aí pode ser que a gente tenha deficiência do Yang do rim, deficiência de Yin do fígado, deficiência de Yang do rim, deficiência de Yin do coração, deficiência de Yang do rim, deficiência de Yin do rim e Yin do coração. Tá assustando? Tá se assustando fácil? Tem sonho agitado? Fica trocando as palavras quando vai falar? Não compreende algumas coisas? Tá direcionando para a fisiologia do coração? Mas você é muito irritada. É só essa dor que você sente ou você sente outras dores? Você tem espasmos? Você tem tique? Você tem problemas nos olhos? Você chora fácil? Como é a sua oscilação emocional? Então, aí você direciona um pouco mais para o fígado, né? Então, gente, sempre direcionar mais. Vi que está naquela fisiologia, deixa eu cavucar um pouco mais aqui. Deixa eu perguntar mais sobre o rim nesse caso. Né? Então, vai no banheiro normalmente. Quantas vezes? Hoje minha paciente foi assim. O meu intestino é regulado, é normal. Normal todo dia? Ela é todo dia. Porque normal para uma pessoa pode ser uma vez a cada 4 dias. Ela, não, eu vou todo dia, às vezes até 3, 4 vezes por dia. Falei, é? Isso é comum? É, quase todo dia. Então mais de 2 vezes todo dia. Todo dia. Normal, regulado, funciona todo dia. Sim, todo dia. Quantas vezes por dia? Olha só. Então, gente, e caminhando seu paciente sempre para que ele responda aquilo que te interessa. O frio aparece em diversos lugares nesse caso. Então, eu não vejo porque nas queixas dela, o frio está aparecendo principalmente na parte de baixo. Porque dor na lombar, dor na menstruação, menstruação com coágulo. De resto,
talvez o cansaço pode entrar um pouco nisso daí, mas aqui já entra mais a umidade e o desgaste do yang no baço, né? O desgaste do ti do baço. Então, de frio, na verdade, a gente tem a dor lombar e a menstruação com coágulo. Será que esse frio não está só no útero? Será que esse frio não está só no rim? Por quê? Porque a hora que a gente vem aqui para agitação, insônia, tontura, mão transpirando, isso daí já me fala muito mais de yin do coração do que de yin do rim. Então, talvez eu tenha uma falha aqui na comunicação entre o Chao e Yin. Aqui está muito frio, aqui está muito quente. Qual que é a função do rim? A função do rim não é subir para acalmar o fogo, e a função do fogo não é descer para aquecer o aquecedor inferior? Olha o que está acontecendo aí. Só que eu preciso perguntar, eu preciso investigar mais para saber disso com firmeza, com clareza. Né? O eixo Shaolin aqui está danificado. O Yin, que está embaixo, continua embaixo. O Yang, que está em cima, continua em cima. Olha aí. E aí aqui entraria ainda ao contrário. A gente tem problemas relacionados a pulmão aí? Não vejo, né? Pelo menos na movimentação, como é que é a respiração dessa pessoa? Porque a gente vai ter sempre esse movimento. Se a gente jogar a terra aqui para o centro e trazer o pulmão para cá, a gente vai ter sempre o pulmão descendo, ajudando o coração a descer, o fígado ajudando o yang a subir, ou fazendo o movimento de subida com o yang. Então, olha o problema que está acontecendo aí. A gente precisa pôr para rodar esses caras aqui, mas de que forma que a gente vai fazer isso? Funcionando o fígado, funcionando o pulmão, é uma possibilidade, mas o movimento não está com problema. Não é o movimento que a gente tem que reunir. É esse eixo aqui que a gente tem que tratar, a gente tem que comunicar o Shaolin. Como eu vou fazer isso? Fortalecendo o Yang no rim, para que a fornalha esquente, jogue a água para cima, acalme o Yang. Ao mesmo tempo, eu vou fortalecer o Yin do coração, para que o coração possa descer com o pulmão e acalmar. Ou melhor, né? O Yang possa descer e acalmar. Perdão aqui, gente. Então, eu vou fortalecer o Yang do coração, ou até o Yang e o Yin do coração, né? Através do Yin do coração, para que eu possa acalmar aqui, para que eu possa esquentar aqui debaixo de novo. Mas eu acredito que só fortalecendo o Yang do rim, a gente já consegue revigorar tudo isso daqui. Eu acredito. Por quê? Se a essência não sobe para acalmar, se a água não sobe para acalmar o coração, não vai adiantar a gente ficar tonificando o sangue do coração, o yin do coração. A gente deveria fazer com que o yang circulasse junto com o yang do rim. Mas isso vai piorar a insônia. Duvido. Duvido muito. Se a gente limpar o calor que está agitando a mente e fazer esse yang descer, aí vai que vai. Eu trabalharia esse caso mais tranquilo. Eu trabalharia realmente Motion VC8. O primeiro, né? Motion VG4. Bexiga 23. Aí vira, faz Motion VC8, aí pode colocar, por exemplo, Motion E36. Mais Mocha em VG20. Olha que primeira sessão mais bonita.
Por que, por que moxa no VG20? Vocês acham que vai dar bom isso daí? O que vocês acham dessa moxa no VG20? Conta para mim. Moxa no VG20 em tonificação. Todos esses pontos em tonificação com moxa. Pode até juntar aqui, ó, para nossa, vira uma bagaça linda, maravilhosa. Rim. VG20 vai acalmar o Shen, com certeza. Por quê? Pensa assim, ó, se ela só tem o sono agitado, se ela só tem inquietação à noite, se ela só tem inquietação no período do Yin, não é durante o dia que ela é muito agitada, a cabeça muito... Entendeu? Precisa ver essa questão. Essa agitação é só à noite ou ela é de dia também? Porque se for de dia, aí você já pega um outro aspecto. Se for só à noite para dormir, é só o yang que não está controlado. Então ele sobe a hora que ele não deve subir, não é que ele está acumulado na cabeça. Então, coloca o VG20, você vai harmonizar essa mente, né? Você vai trazer o yang puro para a mente, para que ela acorde, para que ela movimente também, tá? Então, nesse caso, moxa em VG20 é muito legal, ok? Então, eu trabalharia esse caso principalmente para começar assim com moxa na cara, para tirar esse frio e ver o que acontece primeiro. Que às vezes só de fortalecer o yang, o corpo já toma jeito. Mas ali a gente já viu, né? Já faz 5 anos, não é tão recente, então vai precisar de um tratamento. Fortalece rim, fortalece a essência adquirida, direciona para o seu paciente a alimentação, ó, vamos melhorar a alimentação, fazer uma coisa assim, assim, assim. Pensa aí em ir atrás de um nutricionista, a comer um pouco melhor, trocar alimento pronto por alimento preparado em casa, usar menos tempero pronto, usar menos óleo, né? Ou menos fritura, na verdade, né? Então, começar a direcionar um pouco essa alimentação para não descambar de vez. Aí tratar o local da dor dela, né? Se ela tem essa dor no local, onde está a dor? Qual é o canal para fazer esse tratamento? Informar melhor isso daí para poder direcionar o agulhamento direito. Mas eu começaria só a aquecer essa pessoa. Então hoje, pessoas, é isso. Espero que tenha sido agradável para vocês, que não tenha sido cansativo. E o que eu tinha para hoje era tudo. Obrigado pela atenção.